Capítulo 5.13 Moléculas diatômicas de lítio. De lítio. As 4 moléculas reais ou hipotéticas que examinamos até agora envolvem orbitais derivados de 2 orbitais atômicos 1s. A extensão deste modelo para átomos maiores implica na consideração com orbitais atômicos de maior energia e mais complexos. Para começar, vamos considerar o átomo de lítio, cuja configuração é um S22S1. Se 2 núcleos de lítio são aproximados um do outro, os orbitais 1s e orbitais 2s nos 2 átomos se dividiram em pares separados de orbitais ligantes e antiligantes. Observe, no entanto, que os pares ligantes e antiligantes de origem 1s estão localizados perto da parte inferior do diagrama, indicando que suas energias potenciais são mais baixas, porque os orbitais atômicos 1s ocupam uma região do espaço muito perto do núcleo, onde são estabilizados pela atração. Essa mesma proximidade é mantida nos orbitais moleculares, e as energias potenciais de ambos permanecem baixas. Os orbitais atômicos 2s estão mais distantes do núcleo, e os orbitais moleculares derivados estão em uma energia potencial maior. O par derivado dos orbitais atômicos 1s divide-se menos do que os orbitais 2s pela interação eletrostática dos 2 orbitais atômicos. No caso dos orbitais 1s no lítio e átomos mais pesados, esses orbitais são pequenos quando comparados com o raio atômico. Por exemplo, o raio do orbital 1s do lítio é cerca de 40% da distância do núcleo de lítio ao ponto central da molécula de dilítio. Os 2 orbitais atômicos 1s do lítio, consequentemente, veem muito pouco um do outro, mesmo quando os 2 átomos fazem uma ligação covalente. A interação entre os orbitais 1s e 2s em átomos de lítio gera 4 orbitais moleculares e temos 6 elétrons para acomodar no de lítio, logo os 3 orbitais mais baixos são preenchidos. Os 2 orbitais mais baixos, os derivados dos orbitais atômicos 1s, não contribuem significativamente para a ligação, uma vez que estes orbitais ligantes e antiligantes se neutralizam energeticamente. Os últimos 2 elétrons vão para o orbital de ligação 2σ. Uma vez que não há elétrons correspondentes no orbital antiligante correspondente, as forças atrativas vencem e temos uma molécula estável. O orbital ligante 2σ tem uma energia 52,3 kJ por mol menor do que a energia dos orbitais 2s dos átomos isolados, considerando a repulsão elétron-elétron. A presença de 2 elétrons neste orbital confere uma estabilidade total de 2 vezes 52,3 kJ por mol, ou 104,6 kJ por mol no de lítio. Observe que este valor é muito menor do que a energia de ligação de 270 kJ do de hidrogênio, que também possui 2 elétrons em um orbital de ligação, porque os orbitais atômicos 2s e os orbitais moleculares 2σ estão muito mais distantes do núcleo do que os orbitais 1s. Isso significa que tirar elétrons de orbitais atômicos 2s do lítio e transferir para um orbital molecular 2σ não confere uma estabilização na energia potencial equivalente à mesma operação sobre o hidrogênio. Assim, quanto maior o átomo de origem, menos estável será a molécula correspondente. Hidreto de lítio. As moléculas que consideramos até agora eram homonucleares, ou seja, constituídas por átomos de um mesmo elemento. O primeiro exemplo de uma molécula heteronuclear é o hidreto de lítio, uma molécula estável, porém reativa. A energia de dissociação da molécula de hidreto de lítio é de 243 kJ por mol. O diagrama seguinte mostra a relação entre os orbitais moleculares do hidreto de lítio com os orbitais atômicos dos átomos de origem. Um ponto que diferencia este diagrama dos anteriores é a diferença energética entre o orbital 1s do lítio e o orbital 1s de hidrogênio, devido à maior carga nuclear de lítio. O lítio tem 2 orbitais atômicos e o hidrogênio apenas um, e a questão inicial é definir qual dos orbitais de lítio interage com o orbital de hidrogênio 1s. O orbital 1s do lítio tem menor energia no diagrama, porém este orbital está totalmente ocupado e próximo ao núcleo, que atrai fortemente estes elétrons, o que diminui a sua energia. Assim, estes elétrons não estão disponíveis para serem compartilhados na ligação química. O orbital 1s do lítio não interage com os outros orbitais e mantém o seu caráter 1s, mesmo na molécula. Esta é uma consideração geral,
Orbitais internos preenchidos nos átomos não precisam ser analisados nas interações entre orbitais atômicos para a formação de ligações químicas. O próximo candidato é o orbital 2s do lítio, mais distante e com um elétron, disponível para emparelhar com o elétron do orbital 1s do hidrogênio. Esses dois orbitais podem interagir, formando o par de orbitais sigma ligante e sigma antiligante. Dos 4 elétrons do lítio e do hidrogênio, 2 elétrons ficam no orbital 1s de lítio e os 2 elétrons restantes vão para o orbital molecular sigma. A energia da molécula resultante é 243 kJ por mol, menor do que os átomos separados e se situa próxima à média das energias das moléculas homonucleares correspondentes, hidrogênio-hidrogênio e lítio-lítio. A maneira correta de comparar os valores é através da média geométrica das duas energias de ligação, definida como a raiz quadrada do produto das duas energias. A média geométrica das energias de ligação HH e lítio-lítio é 213 kJ por mol. Assim parece que a molécula de hidreto de lítio é 30 kJ por mol mais estável do que deveria ser. Esta diferença é atribuída ao fato que os elétrons no orbital de ligação 2σ não são igualmente compartilhados entre os dois núcleos e a densidade eletrônica do orbital está ligeiramente deslocada na direção do átomo de hidrogênio. A polaridade de ligação química pode ser reconhecida a partir do diagrama dos orbitais, devido à menor energia do orbital 1s do hidrogênio em relação ao orbital 2s do lítio. Assim é possível entender a eletronegatividade como uma consequência da variação energética entre os orbitais atômicos. Os elétrons ligantes têm menor energia potencial se estiverem ligeiramente mais próximos do hidrogênio na molécula de hidreto de lítio e vale ressaltar que os elétrons estão, em média, também mais próximos do núcleo de lítio, em comparação com as suas posições no orbital 2s do átomo de lítio isolado. Então parece que todos ganharam e ninguém perdeu com a formação da molécula. Esse vídeo faz parte do livro Química Geral, disponível nas formas físicas e como e-book. O link para o livro está na descrição. Obrigado por acompanhar o canal e tem mais conhecimento químico disponível.